Sejam bem-vindos ao Sul Sombrio. Eu sou o Nuut e vamos contar casos sombrios que se escondem em meio às araucárias, nos pampas e nos cenários de tirar o fôlego da nossa terra. Muitos acham que o sul do Brasil é só festa, pinhão e chimarrão. Mas eu sei que a nossa história também é feita de mistérios e segredos que se escondem nas sombras. Então não se esqueça de se inscrever para se juntar à nossa matilha. Deixe o seu curtir para que a gente continue a nossa jornada. Comente o que você achou e compartilhe com os amigos. Também me segue nas minhas outras redes sociais para saber quando eu postar novos vídeos e conteúdos diversos. Dito isto, vamos para o caso de hoje. Guaratuba, Paraná. No início da década de 1990, o Brasil vivia um período de transição política e social. A redemocratização ainda era recente e o país enfrentava problemas estruturais, como inflação elevada, desigualdade social acentuada e instituições fragilizadas pela herança da ditadura militar. Nesse cenário, crimes violentos e casos de desaparecimento chamavam a atenção da sociedade, muitas vezes recebendo forte cobertura da imprensa, que começava a se consolidar em moldes mais sensacionalistas com o avanço das rádios populares e da televisão aberta. É nesse contexto que se insere a cidade de Guaratuba, localizada no litoral do Paraná. Na época, tratava-se de um município pequeno, com pouco mais de 20 mil habitantes, sustentado basicamente pelo turismo sazonal e pela pesca. Durante a alta temporada, suas praias se enchiam de visitantes vindos de Curitiba e de outras regiões próximas. Fora desse período, porém, a cidade mantinha um ritmo de vida mais pacato, com forte presença da comunidade local, marcada por laços de vizinhança e pelo peso da Igreja Católica em aspectos sociais e culturais. Guaratuba era vista então como uma cidade tranquila, embora não estivesse imune à violência. Pequenos furtos, desavenças familiares e problemas comuns a municípios de porte semelhante faziam parte da rotina. Entretanto, crimes de grande repercussão eram raros, o que explica o enorme impacto causado pelo desaparecimento de uma criança como Evandro Caetano, que mexeria não apenas com a cidade, mas com todo o país. Além disso, é preciso compreender o ambiente cultural do Brasil naqueles anos. Notícias de crimes envolvendo crianças, como desaparecimentos e abusos, chocavam a opinião pública de forma intensa. O medo social em relação a supostos rituais, seitas e práticas ligadas ao ocultismo também estava presente no imaginário coletivo, reforçado por manchetes da imprensa. Isso preparou o terreno para que, quando o caso Evandro viesse à tona, houvesse espaço para interpretações e acusações que iam além do que as provas realmente sustentavam. Outro ponto importante é a dimensão política. No Paraná, lideranças locais disputavam espaço e poder, e Guaratuba, ainda que pequena, não estava à margem desses interesses. A presença de famílias influentes ligadas à administração municipal e às esferas de decisão teria papel central no desenrolar da investigação, já que alguns dos acusados pertenciam a esse grupo. O caso, portanto, não ficou restrito ao âmbito policial. Rapidamente tornou-se também um embate político, midiático e social. Antes do desaparecimento de Evandro, nada parecia indicar que Guaratuba entraria para essa história criminal do Brasil. A cidade era lembrada por suas belezas naturais e pela receptividade dos moradores. Contudo, o dia 6 de abril de 1992 mudaria esse panorama de forma irreversível. O episódio abalaria não apenas a cidade, mas a confiança da sociedade nas instituições policiais e judiciais. Essa primeira parte busca mostrar como era o ambiente da época, um país em transformação, uma cidade pequena com sua vida tranquila e uma sociedade que já carregava temores em relação a crimes envolvendo crianças e supostos rituais. Esse pano de fundo é essencial para entender por que o desaparecimento e a morte de Evandro não se tornaram apenas um crime bárbaro, mas sim um fenômeno social que se perpetuaria por décadas, sendo lembrado como um dos casos mais complexos e controversos da história criminal brasileira. Na manhã de 6 de abril de 1992, uma segunda-feira, a rotina da família Caetano em Guaratuba parecia comum. O pequeno Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos de idade, vivia com seus pais, Dona Vilma Ramos e o senhor Itacir Caetano, além de irmãos mais velhos. Era um garoto descrito por vizinhos e parentes como alegre, ativo e carinhoso, frequentava a escola local e tinha o hábito de brincar nas redondezas de sua casa, algo ainda comum em cidades pequenas do interior e do litoral naquela época. Por volta das 19 horas daquele dia, Evandro saiu de casa para levar uma chave até sua mãe, que trabalhava como zeladora na escola municipal. Era um trajeto curto, de apenas algumas quadras, e não havia motivo para preocupação. No entanto, ele nunca chegou ao destino. Quando Vilma percebeu que o filho não aparecia, começou a procurá-lo pelas imediações, chamando vizinhos e colegas. Rapidamente, a ausência do menino se transformou em apreensão. O desaparecimento foi comunicado à polícia naquela mesma noite. Em uma cidade pequena como Guaratuba, onde todos se conheciam, o sumiço de uma criança causou comoção imediata.
Amigos, familiares, vizinhos e voluntários começaram a se mobilizar em buscas que vararam a madrugada. Gritos pelo nome de Evandro ecoaram pelas ruas, terrenos baldios foram vistoriados e até áreas de mata próximas à cidade foram exploradas. Com o passar das horas e a ausência de pistas, o medo tomou conta da comunidade. A hipótese de que o menino poderia ter sido sequestrado ou vítima de algum crime começou a circular. O caso, em pouco tempo, ganhou repercussão local e regional, sendo noticiado em rádios e jornais do Paraná. Os Caetano eram uma família humilde, sem inimigos conhecidos, e a ideia de que o desaparecimento poderia estar ligado a algo maior era inicialmente rejeitada. Entretanto, comentários sobre práticas estranhas e boatos de rituais começaram a se espalhar pela cidade. Esse clima de suspeita seria um dos fatores determinantes para o rumo das investigações, ainda que no início a polícia não tivesse elementos concretos que sustentassem tais teorias. A ausência de Evandro não apenas trouxe desespero para a família, mas também abalou o cotidiano da cidade. Crianças deixaram de brincar nas ruas. Pais passaram a acompanhar os filhos até a escola. Estabelecimentos locais organizaram campanhas para ajudar nas buscas. A solidariedade comunitária cresceu na mesma proporção em que aumentava o medo. Nos primeiros dias circulavam versões conflitantes. Alguns afirmavam ter visto Evandro caminhando sozinho em direção à escola. Outros diziam que ele teria sido abordado por pessoas conhecidas. Mas nenhum relato se confirmava. A cada nova pista que se mostrava falsa, a angústia se intensificava. A família Caetano vivia então entre a esperança de encontrar o garoto com vida e o temor de um desfecho trágico. As autoridades, pressionadas pela opinião pública, intensificaram as buscas, mas, diante da falta de recursos e da fragilidade investigativa comum à época, pouco conseguiam avançar. Esse período de incerteza, que durou dias, foi marcado por uma mistura de solidariedade popular, boatos e pressão midiática. Guaratuba, até então uma cidade pacata, mergulhava em um clima de tensão sem precedentes. O desaparecimento de Evandro deixava claro que algo grave havia ocorrido, mas ainda não se sabia a extensão da tragédia que viria à tona em breve, quando o corpo do menino seria encontrado. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Evandro Caetano, Guaratuba viveu uma verdadeira comoção coletiva. O caso deixou de ser apenas um drama familiar e rapidamente se transformou em um movimento comunitário de grande proporção. Moradores que mal tinham contato próximo com a família Caetano uniram-se às buscas, evidenciando a solidariedade típica de cidades pequenas, onde a vida de uma criança é vista como responsabilidade de todos. Praças, terrenos baldios, casas abandonadas e até áreas de mangue foram vasculhadas. A cada dia sem notícias, mais voluntários se juntavam à procura. Carros com alto-falantes circulavam pelas ruas anunciando o desaparecimento, enquanto cartazes improvisados eram fixados em mercados, padarias e pontos de ônibus. A sensação de medo crescia, mas também a determinação de encontrar o menino. A imprensa local e regional começou a cobrir o caso intensamente. Rádios de grande audiência transmitiam boletins a cada nova informação, e jornais impressos enviaram repórteres para acompanhar os desdobramentos. O nome de Evandro logo ultrapassou os limites do Paraná, chegando a ganhar menções em veículos de alcance nacional. Esse fenômeno midiático teve dupla face. Ajudava a pressionar as autoridades a intensificar os esforços, mas também contribuía para a disseminação de boatos e hipóteses sem fundamento. A polícia, pressionada pela repercussão, montou uma força-tarefa para ampliar as buscas. Cães farejadores foram utilizados, barreiras policiais foram instaladas em estradas de saída da cidade e moradores eram convocados a prestar depoimentos. Apesar de toda a movimentação, os dias se acumulavam sem que uma pista concreta fosse encontrada. Nesse clima de incerteza, boatos começaram a ganhar força. Falava-se em sequestro, em vingança pessoal e até em rituais de magia. Guaratuba, até então acostumada a ser lembrada apenas por suas praias, via-se no centro de um mistério que alimentava tanto a solidariedade quanto o pânico. Algumas famílias passaram a proibir seus filhos de sair sozinhos, transformando a vida cotidiana em algo marcado pela desconfiança. Enquanto isso, a família Caetano vivia um sofrimento que unia esperança e desespero. A cada dia sem notícias, Dona Vilma e seu marido pediam forças para suportar a espera. Missas foram realizadas em intenção da criança, e correntes de oração se espalharam pela cidade. As igrejas locais, católicas e evangélicas, abriram suas portas para acolher fiéis que buscavam algum tipo de consolo diante da tragédia. As buscas ganharam ainda mais intensidade quando surgiram relatos de pessoas que teriam visto Evandro em regiões próximas, mas todas as pistas se mostraram falsas. Esse padrão de esperanças, que logo se transformavam em frustração, marcou os primeiros dias do caso. O tempo passava e a angústia aumentava. O poder público local, por sua vez, começou a sentir a pressão não apenas da população, mas também da opinião pública estadual e nacional. O prefeito e autoridades da região,
acompanharam de perto as buscas e havia uma expectativa cada vez maior de que a polícia apresentasse resultados concretos. Esse cenário de enorme mobilização popular e de intensa cobertura midiática criou o ambiente que daria contornos ainda mais dramáticos ao caso. Quando, dias depois, o corpo de Evandro fosse encontrado, a comoção coletiva se transformaria em choque e revolta, inaugurando a fase mais controversa e dolorosa da investigação. No dia 11 de abril de 1992, 5 dias após o desaparecimento, Guaratuba mergulhou em um dos momentos mais sombrios de sua história. Um corpo infantil foi encontrado em uma região de matagal nas proximidades da cidade, em um ponto ermo e de difícil acesso. As condições em que se encontrava deixaram claro, de imediato, que não se tratava apenas de uma morte acidental. O menino estava sem roupas, com sinais de violência e marcas que levantariam suspeitas sobre um possível ritual macabro. A identificação não demorou. Tratava-se de Evandro Caetano, o garoto desaparecido desde o início da semana. A notícia espalhou-se pela cidade em questão de horas, provocando uma onda de choque e revolta. O luto coletivo tomou conta de Guaratuba. Moradores se reuniam em frente à casa da família Caetano para prestar solidariedade, enquanto outros organizavam vigílias e caminhadas silenciosas em memória do menino. A cena do crime, com indícios de mutilações, alimentou a percepção de que Evandro teria sido vítima de algo além de um homicídio comum. Rapidamente, rumores de rituais de magia negra e de sacrifício humano ganharam força, impulsionados pela forma como o corpo foi encontrado. A imprensa, já atenta ao caso, intensificou sua cobertura, dando grande visibilidade a essas hipóteses. Manchetes falavam em crime ritualístico e morte por sacrifício, ainda que a investigação estivesse em seus estágios iniciais. A família Caetano, já devastada pelo desaparecimento, agora enfrentava a dor de uma perda confirmada em condições bárbaras. O velório de Evandro foi marcado por comoção popular. Centenas de pessoas compareceram para prestar homenagens, transformando o funeral em um ato coletivo de indignação. O caixão fechado, consequência do estado do corpo, reforçou ainda mais a imagem de um crime cruel. As autoridades locais, pressionadas pela opinião pública e pela cobertura midiática, passaram a adotar discursos firmes sobre a necessidade de elucidar o caso rapidamente. O governo estadual também foi envolvido, enviando reforço policial e prometendo empenho total para solucionar o crime. Esse ambiente de urgência, no entanto, criaria condições para que a investigação seguisse caminhos controversos e, posteriormente, bastante questionados. A imprensa teve papel central nesse momento. Programas de rádio e televisão exploravam ao máximo as imagens e descrições do crime, muitas vezes ultrapassando limites éticos. O caso de Evandro se transformava em espetáculo midiático em um Brasil que já começava a conviver com o jornalismo policial de forte apelo sensacionalista. Esse tipo de cobertura alimentava o medo e também a raiva popular, gerando uma pressão ainda maior sobre a polícia. O encontro do corpo marcou o fim das esperanças da família e da comunidade, mas também o início de uma nova fase, a busca por culpados. A partir daquele instante, a população clamava por respostas rápidas e a investigação se tornaria o centro das atenções. Porém, essa pressa em apontar responsáveis abriria caminho para uma das etapas mais polêmicas da história criminal brasileira. A morte de Evandro deixou de ser apenas uma tragédia local. Tornou-se um caso nacional, carregado de simbolismo e marcado por elementos que mexiam com o imaginário popular. A morte de uma criança inocente, a suspeita de rituais sombrios, a comoção de uma cidade inteira e a promessa de justiça. Tudo isso criaria o terreno para que a investigação assumisse contornos dramáticos, envolvendo acusações contra figuras influentes e denúncias de práticas policiais abusivas. Após o encontro do corpo de Evandro Caetano, a pressão sobre as autoridades policiais tornou-se insustentável. A comoção pública, aliada à cobertura incessante da imprensa, exigia que responsáveis fossem apontados rapidamente. Nesse ambiente, as primeiras suspeitas começaram a ser construídas, muitas vezes sem base sólida em provas, mas sustentadas por boatos, preconceitos e interpretações parciais do cenário do crime. A forma como o corpo foi encontrado, sem roupas, com sinais de violência e supostas mutilações, reforçou a ideia de que não se tratava de um crime comum. O discurso do crime ritualístico ganhou espaço e, em pouco tempo, passou a ser tratado como a explicação mais plausível. Para a população, marcada por crenças religiosas e pela influência de narrativas populares sobre magia negra e ocultismo, essa hipótese fazia sentido. A imprensa, ao explorar tais elementos, contribuiu para consolidar a ideia de que Evandro havia sido vítima de um ritual de sacrifício. Esse pano de fundo abriu espaço para a criação de uma narrativa de grande impacto, a de que pessoas influentes da cidade estariam envolvidas em práticas obscuras. Em poucos dias, o nome da família Abad, ligada ao poder político local, surgiu entre os suspeitos.
Beatriz Abade, filha da então prefeita de Guaratuba, Alda Maria Abade, passou a ser mencionada em rumores que circulavam tanto entre moradores quanto na mídia. A suposição era de que ela, junto a outras pessoas, teria ligação com rituais praticados em nome de proteção espiritual e poder. A ideia de envolvimento de famílias influentes alimentava um enredo de escândalo. Afinal, não era apenas a morte de uma criança, era a possibilidade de que figuras de destaque, com poder político e social, estivessem ligadas a um crime bárbaro. Isso transformava a tragédia em um espetáculo midiático de proporções ainda maiores. Paralelamente, a investigação oficial começava a dar sinais de fragilidade. Em vez de se apoiar em provas materiais consistentes, dependia cada vez mais de depoimentos colhidos sob condições controversas. A polícia, pressionada a apresentar culpados, passou a trabalhar na linha de que Evandro havia sido vítima de um sacrifício humano ligado a práticas de magia. Essa hipótese, uma vez estabelecida, passou a orientar o trabalho investigativo. É nesse contexto que surgem os primeiros acusados formais. Pessoas ligadas à família Abade, além de outros moradores de Guaratuba, foram detidas sob a acusação de envolvimento no crime. Os depoimentos, muitos deles colhidos sob tortura, mais tarde seriam amplamente contestados, mas à época serviram como combustível para alimentar a narrativa do crime ritualístico. A população, por sua vez, se dividia. Parte acreditava que finalmente os culpados estavam sendo identificados. Outra, no entanto, estranhava a rapidez com que os nomes surgiam e questionava a ausência de provas concretas. Ainda assim, o peso da comoção e a força do imaginário popular sobre rituais e seitas eram tamanhos que poucos ousavam desafiar a versão oficial. A construção das narrativas iniciais, portanto, não se baseava em evidências sólidas, mas em uma combinação de medo coletivo, pressão social, influência da mídia e interesses políticos. Esse conjunto explosivo levou ao fortalecimento de uma tese que se perpetuaria por anos, a de que Evandro fora sacrificado em um ritual ligado a pessoas poderosas de Guaratuba. Essa fase do caso marcou o início das maiores polêmicas, pois seria a base sobre a qual se ergueriam prisões, julgamentos e condenações que mais tarde seriam profundamente questionados. Era apenas o começo de um dos capítulos mais controversos da história policial do Brasil. Com a narrativa de crime ritualístico já consolidada no imaginário popular e na cobertura da imprensa, a polícia passou a agir com rapidez para apresentar suspeitos. Foi nesse contexto que ocorreram as primeiras prisões relacionadas ao caso Evandro. Entre os detidos estavam Beatriz Abade, filha da então prefeita de Guaratuba, Davi dos Santos Soares, Vicente de Paula Ferreira, Osvaldo Marceneiro, Ayrton Bardelli e Celina Abade, mãe de Beatriz. Esse grupo ficaria conhecido como os Sete de Guaratuba, embora ao longo do processo houvesse variações sobre quem, de fato, integrava formalmente o núcleo dos acusados. A prisão dessas pessoas abalou Guaratuba de maneira irreversível. De um lado, havia moradores que viam no ato um gesto de coragem das autoridades, dispostas a enfrentar até mesmo figuras influentes. De outro, surgia um clima de incredulidade. Seria mesmo possível que uma prefeita e sua filha estivessem ligadas ao assassinato de uma criança em rituais de sacrifício? Essa tensão dividia a população entre os que clamavam por justiça rápida e os que desconfiavam do rumo das investigações. No entanto, o ponto mais sombrio desse período foi o processo de interrogatórios conduzidos pela polícia. Com o passar dos anos, ficou comprovado que muitos dos depoimentos e confissões foram obtidos mediante tortura física e psicológica. Os acusados relataram espancamentos, choques elétricos, sufocamento com sacos plásticos e até ameaças de morte. Essas práticas, infelizmente, não eram incomuns na época, especialmente em investigações de grande pressão pública. As confissões obtidas sob tortura foram tratadas como provas centrais. Alguns dos acusados chegaram a admitir participação em rituais nos quais a criança teria sido sacrificada para fins espirituais. Essas declarações, repletas de detalhes chocantes, foram amplamente divulgadas pela imprensa e reforçaram a narrativa oficial. Contudo, a coerência dos depoimentos era frágil. Havia contradições, lacunas e mudanças constantes nas versões apresentadas. Apesar disso, a opinião pública, movida pelo horror diante da morte de Evandro e pela cobertura sensacionalista, aceitou em grande parte a versão policial. O caso tornou-se exemplo de como a pressão midiática e popular pode influenciar diretamente o andamento de uma investigação criminal, às vezes em detrimento da verdade. Para a família Caetano, esse momento foi vivido com sentimentos ambíguos. Por um lado, havia o alívio de que os responsáveis estariam sendo punidos. Por outro, a maneira como o caso era conduzido levantava dúvidas sobre a real extensão da justiça que estava sendo feita. Ainda assim, a dor da perda se sobrepunha a qualquer reflexão mais profunda, e a busca por respostas era o principal motor.
O Ministério Público, baseado nas confissões e nas circunstâncias levantadas pela polícia, ofereceu denúncia contra os acusados. Iniciava-se então um longo processo judicial que se arrastaria por décadas, marcado por idas e vindas, nulidades e revisões. Os interrogatórios e as prisões de 1992 ficaram registrados como um dos momentos mais polêmicos do caso. Hoje são frequentemente lembrados como exemplo de práticas policiais abusivas e da fragilidade de investigações conduzidas sob pressão. Mas à época significaram a consolidação de uma narrativa que iria perseguir os acusados por anos, a de que haviam, de fato, participado de um crime ritualístico contra o menino Evandro. À medida que o processo avançava, começaram a surgir indícios de que a investigação do caso Evandro havia sido conduzida de maneira profundamente irregular. O ponto central dessas denúncias estava nos interrogatórios e confissões obtidas sob tortura. Prática que, embora oficialmente proibida, ainda era usada por setores policiais no Brasil dos anos 1990. Os acusados, entre eles Beatriz Abade, Celina Abade, Oswaldo Marceneiro e outros, relataram com detalhes os métodos de violência utilizados para arrancar confissões. Eles mencionaram sessões prolongadas de espancamento, sufocamento com sacos plásticos, choques elétricos e ameaças diretas contra suas famílias. Alguns chegaram a relatar que eram mantidos em celas sem alimentação adequada ou acesso a advogados. As denúncias de tortura ganharam mais credibilidade quando médicos legistas e advogados de defesa apresentaram laudos apontando marcas físicas compatíveis com maus tratos. Além disso, gravações de confissões, apresentadas pela polícia como prova contundente, mostravam os acusados em estado de exaustão, nervosos e muitas vezes contraditórios em seus relatos. Esses elementos levantaram questionamentos sobre a validade das provas que embasavam a acusação. Outro problema grave foi a fragilidade das provas materiais. Não havia testemunhas diretas do crime, nem evidências forenses que ligassem os acusados ao assassinato de Evandro. A perícia realizada no corpo não conseguiu confirmar de forma conclusiva a narrativa de ritual de magia, e a falta de preservação adequada da cena do crime comprometeu ainda mais os resultados. Mesmo assim, a acusação sustentava sua tese principalmente com base nas confissões arrancadas sob pressão. Paralelamente, surgiam suspeitas de manipulação política. O fato de os principais acusados pertencerem à família Abad, ligada à administração municipal, levantava a hipótese de que interesses políticos influenciavam tanto a acusação quanto a defesa. Para uns, o processo seria uma forma de dar exemplo e mostrar rigor diante da opinião pública. Para outros, tratava-se de perseguição contra uma família poderosa que havia acumulado desafetos. O sistema judiciário também falhou em diversos aspectos. Os acusados chegaram a ser mantidos em prisão preventiva por períodos extremamente longos, sem que houvesse julgamento conclusivo. Recursos apresentados pelas defesas demoravam anos para serem analisados, e a morosidade da justiça ampliava ainda mais a sensação de incerteza. Essas irregularidades começaram a ser denunciadas por entidades de direitos humanos e por advogados criminalistas, que apontavam o caso como um exemplo clássico de injustiça processual. O Brasil dos anos 1990 já convivia com denúncias de abusos policiais em outros casos de repercussão, mas o caso Evandro se destacava pela combinação de brutalidade, exposição midiática e fragilidade jurídica. A partir daí, o processo deixou de ser apenas uma investigação sobre a morte de uma criança e passou a ser também uma reflexão sobre os limites da atuação policial e judicial em situações de grande pressão social. Décadas depois, essas denúncias seriam retomadas em documentários, livros e debates acadêmicos, tornando o caso símbolo das falhas do sistema penal brasileiro. No entanto, à época, mesmo com as alegações de tortura e a ausência de provas consistentes, os acusados continuaram a responder por um crime que mobilizava toda a sociedade. A busca por justiça para Evandro seguia, mas cada vez mais marcada por dúvidas e contradições. O caso Evandro Caetano não ficou restrito às fronteiras de Guaratuba. A repercussão foi tamanha que alcançou todo o Paraná e, em pouco tempo, o Brasil inteiro. A morte de uma criança em circunstâncias tão violentas e o envolvimento de figuras políticas locais geraram uma onda de impacto que transcendeu a esfera policial, transformando-se em um fenômeno social, político e midiático sem precedentes no Estado. Do ponto de vista social, o crime mexeu com o imaginário popular. A ideia de que uma criança poderia ter sido vítima de um ritual macabro aterrorizava famílias inteiras. Em Guaratuba, pais passaram a vigiar constantemente seus filhos, proibindo-os de sair sozinhos até para trajetos curtos. Escolas e igrejas organizaram palestras e encontros para orientar a comunidade, tentando oferecer segurança psicológica diante do medo coletivo. O caso alimentava conversas em mercados, praças e reuniões familiares. Todos tinham uma opinião ou uma suspeita a acrescentar.
O impacto foi ainda maior porque o crime atingia diretamente um valor sagrado na sociedade: a infância. O assassinato brutal de uma criança de apenas 6 anos, descrito pela imprensa com detalhes gráficos, feria o senso comum de proteção aos mais vulneráveis. Isso ampliou a comoção nacional e colocou pressão sobre as autoridades para que o caso fosse solucionado rapidamente, ainda que a pressa comprometesse a qualidade da investigação. No campo político, o episódio teve efeitos devastadores. O envolvimento da família Abad, especialmente de Celina Abad e Beatriz Abad, abalou profundamente a imagem da prefeita Alda Maria Abad, que estava no cargo durante o desaparecimento de Evandro. A suspeita de que membros da elite política local poderiam estar envolvidos em práticas de sacrifício humano foi um golpe quase irreversível para a credibilidade das lideranças municipais. Independente da comprovação ou não da culpa, a simples associação entre o nome da família e o crime já havia provocado desgaste político. Além disso, o caso expôs a fragilidade das instituições do estado do Paraná. A polícia foi criticada por métodos violentos e pouco confiáveis, enquanto o judiciário foi acusado de lentidão e complacência com abusos processuais. Essa combinação alimentava a percepção de que o sistema de justiça brasileiro era falho e vulnerável à pressão midiática. Ao longo dos anos, parlamentares e ativistas chegaram a citar o caso como exemplo em debates sobre reformas no sistema penal e no controle de abusos cometidos por autoridades. O impacto midiático talvez tenha sido o mais marcante. Desde os primeiros dias, rádios e jornais locais deram ampla cobertura ao desaparecimento. Com a descoberta do corpo, o caso ganhou espaço nos telejornais de alcance nacional, sendo exibido em programas que misturavam informação e sensacionalismo. Manchetes falavam em ritual satânico e sacrifício humano, muitas vezes sem base científica, mas capazes de atrair enorme audiência. A mídia ajudou a consolidar a narrativa de que o crime era ritualístico, amplificando a versão policial e marginalizando as vozes que questionavam a validade das provas. Emissoras de televisão exibiam imagens das reconstituições, entrevistas emocionadas com familiares e declarações polêmicas de autoridades, criando um espetáculo diário que mantinha o caso em evidência. Para muitos, a forma como a imprensa tratou o episódio foi decisiva para moldar a opinião pública e até mesmo para influenciar o rumo do processo judicial. Outro aspecto midiático importante foi o impacto duradouro. Mesmo anos após o crime, jornais e programas de TV continuavam a revisitar o caso, principalmente em datas marcantes, como aniversários da morte de Evandro ou momentos de julgamento. Essa permanência na memória coletiva fez com que o caso jamais fosse esquecido, mantendo viva a discussão sobre justiça e abusos policiais. Décadas depois, o podcast e a série documental Projeto Humanos, o caso Evandro, de Ivan Mizanzuki, resgataram o tema com profundidade, trazendo novas gerações para o debate e expondo detalhes antes desconhecidos. O caso Evandro se tornou, portanto, um marco no Brasil. Um exemplo de como um crime pode mobilizar não apenas uma comunidade, mas todo um país. Ele revelou as fragilidades do sistema policial e judicial, expôs o peso da política local sobre as investigações e mostrou o poder da mídia em moldar narrativas. Mais do que um episódio criminal, transformou-se em um fenômeno social, que ainda hoje serve de referência em debates sobre direitos humanos, ética jornalística e justiça. Se o desaparecimento e a morte de Evandro Caetano chocaram o país, foi no processo judicial que o caso se transformou em uma das histórias criminais mais complexas e controversas do Brasil. A partir das prisões dos acusados, entre eles Celina Abad, Beatriz Abad, Davi dos Santos Soares, Vicente de Paula Ferreira, Ayrton Bardelli e Oswaldo Marceneiro, iniciou-se uma batalha judicial que se estenderia por décadas, marcada por idas e vindas, nulidades, anulações, reaberturas de julgamento e questionamentos constantes sobre a legalidade das provas. O primeiro grande problema foi a fragilidade da acusação. O Ministério Público baseava-se quase exclusivamente nas confissões dos réus, obtidas em condições suspeitas e mais tarde denunciadas como produto de tortura. A ausência de provas materiais sólidas enfraquecia a tese da acusação, mas, diante da comoção social e da pressão midiática, os tribunais deram seguimento ao processo. Em 1998, ocorreu o primeiro julgamento, no qual alguns dos acusados foram condenados. Beatriz e Celina Abad chegaram a ser consideradas culpadas pela participação no crime, com penas pesadas que, à época, representavam uma vitória para aqueles que clamavam por justiça. No entanto, os questionamentos sobre a validade das confissões e sobre a lisura do processo não cessaram. As defesas recorreram sucessivamente e as condenações acabaram sendo anuladas em instâncias superiores. Nos anos 2000, o caso voltou a movimentar os tribunais com novos julgamentos. A cada fase ficava mais evidente que a investigação havia sido conduzida de maneira irregular.
Testemunhas de acusação apresentavam versões contraditórias, perícias não confirmavam com segurança as alegações de ritual, e os próprios réus mantinham denúncias consistentes de tortura. Em alguns momentos, os processos se arrastavam por tanto tempo que chegavam a prescrever parcialmente, enfraquecendo ainda mais a tese acusatória. A grande virada se deu na década de 2010, quando o caso ganhou novo fôlego com a divulgação do podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, de Ivan Mizanzuki. Ao detalhar minuciosamente os autos do processo e trazer à tona documentos e gravações até então pouco discutidos, o programa escancarou as falhas graves da investigação. A repercussão foi nacional. Juristas, jornalistas e defensores de direitos humanos passaram a pressionar por uma revisão ampla do caso. Esse movimento coincidiu com a retomada de análises jurídicas que apontavam nulidades irreversíveis. Em 2016, após mais de 2 décadas de acusações e julgamentos, Beatriz e Celina Abage foram absolvidas definitivamente, encerrando uma saga que já havia consumido 24 anos da vida delas e dos demais acusados. A decisão reconheceu a insuficiência de provas e a contaminação do processo pelas irregularidades. O processo judicial do caso Evandro, portanto, tornou-se símbolo de como pressões sociais e políticas podem comprometer a imparcialidade da justiça. Ele mostrou que a ânsia por respostas rápidas, somada ao poder de narrativas midiáticas, pode levar à condenação de inocentes e à perpetuação de injustiças. Para a família de Evandro, o encerramento do processo não significou paz. A dor da perda jamais foi reparada, e a falta de uma conclusão definitiva sobre o verdadeiro autor ou motivação do crime deixou cicatrizes abertas. Já para os acusados, o fim do julgamento representou alívio, mas também uma marca indelével. Por anos, seus nomes foram associados a um dos crimes mais bárbaros da história brasileira. O caso entrou para os anais jurídicos como exemplo clássico de erro judicial, frequentemente citado em universidades e debates sobre reforma do sistema penal. Ele evidencia a importância de garantir direitos básicos aos acusados, a necessidade de provas técnicas consistentes e a urgência de combater práticas de tortura que, ainda hoje, infelizmente persistem em alguns setores policiais. No balanço final, o processo judicial do caso Evandro não trouxe a justiça plena. Nenhum culpado verdadeiro foi definitivamente apontado, e a morte do menino permanece cercada de dúvidas, mas trouxe um legado amargo ao revelar como o sistema de justiça brasileiro pode falhar quando é movido mais pela pressão social do que pelo compromisso com a verdade. Depois de mais de 2 décadas de batalhas jurídicas, recursos e revisões, o caso Evandro Caetano chegou a seus desfechos oficiais nos tribunais. Em 2011, após um julgamento repleto de tensões, Beatriz Abage foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão pela morte de Evandro. A decisão foi vista, à época, como uma tentativa de encerrar um processo que já se arrastava por quase 20 anos. No entanto, a condenação não durou muito tempo. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná anulou a decisão, considerando insuficiência de provas e destacando as inúmeras irregularidades ocorridas durante a investigação e os julgamentos. Assim, Beatriz e sua mãe, Celina Abage, foram definitivamente absolvidas. Esse desfecho não foi apenas uma vitória pessoal para as acusadas, mas também um marco simbólico para o sistema de justiça brasileiro. Ficava evidente que o processo havia sido contaminado por práticas de tortura, pressões políticas e interferência midiática. Juristas passaram a citar o caso como um exemplo de erro judicial e de como a pressa em encontrar culpados pode comprometer a busca pela verdade. Contudo, para a família Caetano, a absolvição trouxe sentimentos ambíguos. Se por um lado era justo reconhecer as falhas processuais e inocentar aqueles que não poderiam ser condenados sem provas sólidas, por outro, permanecia a sensação de impunidade. Afinal, quem matou Evandro? A ausência de respostas definitivas deixou uma ferida aberta. O crime, embora oficialmente encerrado nos tribunais, jamais encontrou um culpado comprovado. O peso emocional e social do caso não se dissipou. Durante anos, a memória de Evandro foi mantida viva por familiares, moradores de Guaratuba e até mesmo por manifestações culturais. Escolas organizaram homenagens e o nome do menino tornou-se símbolo da luta contra a violência infantil. Ao mesmo tempo, sua história passou a ser lembrada como um alerta sobre os riscos de investigações conduzidas sob pressão e da utilização de métodos ilegais por autoridades policiais. No campo midiático, o caso ganhou uma nova dimensão com o lançamento, em 2018, do podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, produzido pelo jornalista Ivan Mizanzuki. Com 8 temporadas e dezenas de episódios, a série mergulhou nos autos processuais, entrevistas e documentos, revelando detalhes até então desconhecidos do grande público. O podcast não apenas reacendeu o debate nacional sobre o caso, mas também apresentou uma narrativa inovadora de jornalismo investigativo no Brasil, alcançando milhões de ouvintes
e se tornando referência no gênero. O impacto do podcast foi tão grande que resultou em 2021 na produção da série documental O Caso Evandro, exibida pelo Globoplay. A série trouxe entrevistas inéditas, imagens de arquivo e análises de especialistas, ampliando ainda mais o alcance da história. Com isso, novas gerações que não haviam acompanhado os acontecimentos da década de 1990 passaram a conhecer a história e refletir sobre suas implicações. Do ponto de vista jurídico, o caso Evandro permanece como estudo de caso em cursos de Direito e Ciências Sociais, sendo discutido em disciplinas relacionadas a direitos humanos, criminologia e ética jornalística. Ele é frequentemente utilizado como exemplo para demonstrar os perigos de processos contaminados por irregularidades, bem como a necessidade de fortalecer garantias fundamentais no sistema penal brasileiro. Politicamente, o episódio deixou marcas em Guaratuba e no Paraná. A família Abad nunca conseguiu se desvincular totalmente da associação com o crime, mesmo após a absolvição. Já a cidade, que por muito tempo ficou estigmatizada pelo caso, busca reconstruir sua imagem, mas continua lembrada nacionalmente como o cenário de uma das histórias criminais mais emblemáticas do país. A memória de Evandro, entretanto, transcende as polêmicas judiciais. Hoje, ele é lembrado não apenas como uma vítima de violência, mas também como um símbolo da luta por justiça e verdade. Sua história reforça a importância de proteger a infância, garantir investigações transparentes e respeitar os direitos humanos, mesmo diante da pressão da opinião pública. No fim, o caso Evandro não encontrou um desfecho simples. Ele permanece aberto no imaginário coletivo como uma ferida que nunca cicatrizou totalmente. Sua importância, contudo, é inegável. Expôs falhas sistêmicas, impulsionou debates sobre ética e justiça e deixou como legado a necessidade permanente de vigilância para que erros semelhantes não se repitam. Evandro, o menino de 6 anos que saiu de casa em uma noite de abril de 1992 e nunca mais voltou, tornou-se parte da memória histórica do Brasil, um nome que jamais será esquecido. Esse foi mais um episódio do Sul Sombrio, trazendo os mistérios e crimes que marcaram o sul do Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e principalmente se inscrever no canal para não perder nenhum novo conteúdo. Ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre por dentro das histórias mais sombrias da nossa região. Até o próximo caso.